que a gente está se deixando influenciar pelo mundo, que está nos anestesiando e fazendo com que a gente não se posicione como cidadão do reino de Deus? O que a gente está deixando passar, que está fazendo a gente se distrair e não se posicionar como filho de Deus? Bom dia! Oi pessoal, hoje é segunda-feira, diazinho aqui em São Paulo, ó, em que o friozinho voltou, mas tudo bem, filho de Deus, não tem medo do frio. E a gente tá aqui hoje para o nosso momento na presença, para esses minutos na presença do Senhor, antes de começar o nosso dia. Hoje eu quero falar sobre uma parte da vida de Daniel, bem aquele comecinho. A nossa leitura hoje está em Daniel 1. E eu estava esses dias estudando Daniel e eu vi o quão rico esse livro é. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto desse livro. Daniel, ele era da parte da nobreza ali de Israel. E a Babilônia estava guerreando contra Israel. Foram diversos períodos de entraves, em que Nabucodonosor chegou lá, levou uma parte da população, um rei, depois deixou outro, leva aquele rei, até de fato o reino de Israel ser dominado por integralmente. E eles são levados para a Babilônia, né? E aqui estava falando o seguinte, ó, que o rei ordenou que alguns israelitas e a família real e a nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, para potencial para cargos de liderança do governo. Ele queria gente de elite. E para quê? Para que eles fossem submetidos a como se fosse uma universidade da Babilônia. E qual era o objetivo isso? Eles iam aprender ciência, iam aprender a cultura, principalmente. Porque o que acontece? O objetivo é fazer com que aquelas pessoas da nobreza, aquelas que tivessem tido algum mais acesso a ensino, estudo, soubessem ler, elas recebessem uma lavagem cerebral ali. E eles passassem a fazer parte da cúpula da Babilônia, porque ele ia aproveitar isso. Mas só que primeiro ele não podia aproveitar já direto. Porque eles iam chegar com parte do seu coração ali, parte não, né? Eles iam chegar e iam colocar a cultura de Israel ali. E o rei Nabucodonosor não queria aquilo. Queria o quê? Que eles fossem inseridos na Babilônia e passassem a pensar como um babilônico, agir como um babilônico, a se alimentar como um babilônico e realmente ser inserido aqui naquela sociedade. E aí o livro de Daniel conta a história de Daniel, basicamente, mas nessa parte aqui do livro, conta a história dele com mais 3 amigos que foram submetidos ali junto com ele. Que foi, eu anotei os nomezinhos aqui, Ananias, Sadraque, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes hebraicos deles. E Daniel era um nome hebraico. Mas cada um deles até receberam um nome diferente. Por quê? Porque a identidade precisava ser transformada ali num babilônico. E Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Ananias recebeu o nome de Sadraque, que significa Deus Sol da Babilônia. Misael recebeu o nome de Mesaque, que significa Deus soberano da lua. E Azarias recebeu o nome de Abdinego, que significa servo de Nebo, que é a divindade da soberania e da escrita, da sabedoria e da escrita. A Babilônia, ela significa tudo o que é como se fosse uma engrenagem, um complexo que age contra Deus. E a Babilônia ali, eles tinham como grande deus naquele momento o deus Marduk, né? Tanto é que o rei Nabucodonosor, o nome dele era em homenagem ao deus Marduk. Tudo girava em torno da idolatria. E ali, por isso até que eles receberam esses nomes, Daniel e os seus amigos receberam esses nomes, até para que a identidade deles fosse alterada e passasse a ser realmente inserida ali. Você vê que a mudança de nome, quando a gente vê na Bíblia pessoas que tiveram nome alterado, era para mudar a identidade. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, esses nomes mudam. O objetivo de Deus era dar uma nova identidade para aquela pessoa. E esse era o objetivo de Nabucodonosor, dar uma nova identidade para esses rapazes. Só que a gente vê o seguinte,
eles tinham que ser submetidos a, cadê aqui, Eles iam ser submetidos a toda essa escola da Babilônia, até essa universidade da Babilônia. Mas tem um versículo-chave aqui. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele. Por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que autorizasse-o a não comer o cardápio do rei. O que eu quero hoje nesse nosso devocional frisar? Posicionamento. Hoje não, em Apocalipse, quando você vai ler Apocalipse, o desfecho final da revelação do Senhor, do que vai acontecer, porque Apocalipse significa revelação, toda vez que fala de um império que é antagonista a Deus, que é contra Deus, ele usa o termo Babilônia. Ele fala, em algum momento ele fala assim, caiu a grande Babilônia, né? E quando vai falar sobre um espírito maligno, fala sobre Jezabel, usa essa simbologia. Então, por isso que eu comecei falando sobre significado de nomes, significado de Nabucodonosor, significado de Babilônia, o que aquilo representa, porque a Bíblia, ela usa muita simbologia para falar. A gente vê até isso em Jesus, com as parábolas. Ele contava pequenas anedotas, pequenas histórias, para usar elas como de simbologia, como para parafrasear coisas do cotidiano ali, para conseguir fazer as pessoas entenderem o reino de Deus. E aí, isso acontece em toda a Bíblia. O Senhor usa simbologia. Jesus já estava simbolizado em cada livro do Velho Testamento. Essa é uma das linguagens que o Senhor usa para falar conosco. Simbologia. E Babilônia simboliza isso. E aí a gente vê 4 rapazes, porque eram rapazes novos, na casa de 18, 20 anos, eles eram muito novinhos quando foram para Babilônia. E eles precisavam qual era a estratégia ali de Nabucodonosor? Inserir eles na cultura da Babilônia para usá-los ali. Só que Daniel, ele teve esse ponto-chave, esse posicionamento de não ficar impuro com a comida do rei. Por quê? Porque eles eram submetidos até a refeição que o rei usava. Eles precisavam gostar do que um babilônico gostava de comer. E a gente sabe que o povo de Israel tinha muitas regras em relação à alimentação, em a forma que o alimento ia ser armazenado, ou qual era o tipo de bicho que eles poderiam comer, os que eles não poderiam comer, como é que o sangue tinha que escorrer no momento de matar o animal para eles poderem comer. Muitas regras envolvendo isso. Ou seja, a alimentação é uma forma de você se inserir naquela sociedade. Quando a gente viaja, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é eu quero provar alimentos que são culturais ali. É natural, é normal. É que nem quando o brasileiro, o que mais sente falta quando vai mudar para outro país é o seu arroz e feijão. Então a alimentação, ela remete muito ao nosso lar. E Daniel falou, eu não vou me contaminar, eu não vou me adaptar, eu não vou me inserir nessa sociedade. Eu vou naquilo que é extremamente necessário. Eu sei que eu vou precisar ali aprender as coisas para exercer aquela função que o rei está querendo que eu exerça e etc. Mas eu não vou me entregar totalmente. É isso que eu quero que você pense hoje. Qual tem sido o seu posicionamento em Deus? A partir do momento em que você decide entregar sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser de um outro reino. Só existem 2 reinos nesse mundo. E eu estou falando da parte espiritual. O reino de Deus e o reino das trevas, que é o que fala lá em Colossenses, que o sacrifício de Jesus, ele foi o que nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o sacrifício de Jesus, declarar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nos tira do reino das trevas para o reino de Deus. Não existe zona neutra. Quem esteja do lado de Deus, no reino de Deus, quem está no reino das trevas. Quem está no reino das trevas está ali ou intencionalmente ou por não saber, mas está. Não tem meio do muro. Não tem. Agora, quem está no reino de Deus, quando aceitou a Jesus, teve a consciência de que foi para o outro reino. E ali você tem que se posicionar como cidadão desse reino. E se apropriar do sacrifício de Jesus. E é nele que você tem autoridade, é nele que você é transformado em filho de Deus, é nele em que você passa a ser esse cidadão do reino de Deus. E se posicionar como Daniel e os seus amigos fizeram. Eu não vou me contaminar com esse reino. Só que o diabo, ele
quer te inserir. Ele fala assim, você é desse reino? Tudo bem, não tem problema não. Mas eu vou te distrair. E vou fazer com que cada vez mais você não enxergue a batalha que existe. Não enxergue que são dois reinos. E que você pode ser neutro. Isso não é verdade. Não é verdade. O diabo, ele quer anestesiar você. Para que você não tenha a consciência de que está em uma batalha. Aqui, qual era a estratégia de Nabucodonosor? Anestesiar esses rapazes. Por meio da alimentação, por meio daquela universidade, daquele estudo que eles iam fazer para ser inserido, para entender. Você acha que eles não tiveram aula de religião ali? Para entender quem é Marduk, para entender quais são os deuses que eram adorados, para entender quais eram os rituais? Eles tiveram. Mas eles decidiram não se contaminar. Você já decidiu isso? Isso é muito forte. Porque a gente vê, tudo tem simbologia. Seja no reino de Deus, seja no reino das trevas. Tudo tem uma simbologia. Ela envolve cores, ela envolve imagens, ela envolve posicionamentos, ela envolve músicas, ela envolve livros, ela envolve ideologias, tudo. Se você um dia na sua vida decidiu pertencer ao reino de Cristo, você tem se posicionado? Você tem sido alguém ativo no reino de Deus? Ou está sentado esperando Jesus voltar porque já recebeu sua salvação? Aqui a gente viu que Daniel e seus amigos resolveram se posicionar, não se contaminando, não entrando no esquema da Babilônia. Porque aqueles alimentos, eles eram sacrificados a ídolos. Então eles iam lá, sacrificavam o boi, por exemplo, para Marduk, por meio dos rituais que eles tinham lá, pelas regras de sacrifício. E depois aquele animal ia para a mesa. É assim que funcionava, até mesmo no povo de Israel. Quando o cordeiro ele era sacrificado, parte do cordeiro, a gordura escorria, derretia e o cheiro, aquilo era parte do sacrifício para Deus. Os levitas ficavam com parte do sacrifício porque aquilo era o alimento deles, era assim que eles se alimentavam, porque eles não trabalhavam fora do templo ou do tabernáculo. E o resto voltava para a família que trouxe o animal. E aquilo virava alimento para eles. Então, era assim também no reino da Babilônia. Toda aquela alimentação, aquele vinho, aquelas frutas, aquelas comidas, elas eram sacrificadas e dedicadas e consagradas àqueles deuses e iam para a mesa de Daniel depois. E aí, ele tinha regras de alimentação. Provavelmente, inclusive, devia ter porco ali no meio, que era o que o judeu não podia comer, pela lei de Moisés. O que a gente está se deixando influenciar pelo mundo, que está nos anestesiando e fazendo com que a gente não se posicione como cidadão do reino de Deus? O que a gente está deixando passar, que está fazendo a gente se distrair e não se posicionar como um filho de Deus? Eu vou dar um exemplo para vocês. Novela é uma coisa muito comum para o brasileiro, cultural. Novela lá da Globo, eu acho que já foi mais forte, mas novela é uma coisa muito cultural do brasileiro. Jornal Nacional, arroz com feijão, feijoada e novela, né? Eu, muitos anos atrás, quando eu tava passando a Avenida Brasil, eu assisti novela. Mas eu comecei a ver aquela novela e o requinte de crueldade que era demonstrado naquela novela, e aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou eu a perceber que aquilo não combinava comigo. Era muita crueldade, aquelas crianças no lixão, aquela moça, aquela Carminha lá, um plano de enganar aquelas pessoas que gostavam dela, uma falsidade. Você vê que não tem neutralidade. E aquilo começou a me incomodar e eu parei de assistir novela. Porque, gente, você é aquilo que você contempla. É a mesma coisa, a gente não fala, você é o que você come. Ou seja, seu corpo vai ser saudável na medida de coisas saudáveis que você come. Se você se entupir de gordura, suas veias vão ser entupidas. Você está ingerindo gordura. Agora, se você tiver uma dieta equilibrada, você vai ter um corpo saudável. E aí, eu pensei, uma hora, aquilo que você vê de ruindade passa a ser normal. É como jogo de videogame para criança. Por que vira e mexe você vê uma criança pirando e fazendo aquilo que viu num desenho, que viu num filme violento, que viu num jogo de videogame? A gente vê crianças nos Estados Unidos entrando e matando pessoas. Porque o videogame,
por exemplo, o videogame de morte, de luta, ele condiciona o seu cérebro a achar que aquilo é normal. Porque o cérebro, ele não separa aquilo que é realidade, o cérebro não separa aquilo que é realidade daquilo que é ilusão. Você passa a normalizar assassinato, você passa a normalizar a matar alguém, você passa a normalizar a estratégia de guerra e pensar que todo mundo que está em volta é seu inimigo. Porque no videogame, quando você está ali querendo avançar a fase, principalmente esses videogames de guerra, o que é? É você tomar cuidado com o que está em volta, porque você só tem inimigo à sua volta. E para sobreviver, você tem que matar alguém. E o instinto de sobrevivência é o maior no ser humano. Você normaliza aquilo. O que você tem deixado entrar pelos seus olhos, o que você tem deixado entrar pela sua boca, que tem normalizado aquilo que Deus não normaliza. Aquilo que Deus fala não tá certo. Que mentira você tem ouvido tanto que passou a ser verdade para você? Porque é isso que acontece, gente. Ditado, muitas vezes falam realidades verdadeiras. É aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura. Até que fura. A água, que é algo maleável, que não tem peso, ela molda uma pedra, que é símbolo de rigidez. O que você tem visto que normaliza e você não tem se posicionado? Será que mentir, que é um pecado, é aquela coisa de eu não sei se é convidado para o aniversário e não quer ir. Aí você mente, fala, eu tenho outro compromisso. Ou antigamente, quando a gente tinha telefone fixo, né? É o tal do fala que eu não tô. Hoje você só não atende o celular. Mas o que tá normalizado na sua vida, que Deus diz que é pecado, que fala que é pecado, e que você não tá se posicionando como cidadão do reino? Quero que você faça uma reflexão, assim como eu faço. Ou pedir para o Espírito Santo, mostra para mim. Porque nós estamos em processo de santificação. A Bíblia nos submete a uma metanoia. O que é metanoia? É quando você está aqui de frente para as Escrituras, lê, entra em contato com aquilo que Deus orienta ou aquilo que Deus fala que é bom ou que é ruim. Porque as Escrituras é o nosso parâmetro. E aí você, a partir daquilo, você toma uma decisão e muda a sua postura, muda a sua atividade, muda e luta para mudar o seu pensamento. Pedir, porque o Espírito Santo nos mostre onde nós não temos nos posicionado como servos de Cristo, como cidadãos do reino. Que pecado a gente normalizou? Que pecado a gente virou pecado de estimação? E que tem impedido, e que tem abrido brechas na nossa vida? E que tem tirado toda a nossa autoridade em Cristo? Que tem abrido portas para Satanás agir na nossa vida? Vamos pensar e vamos orar e refletir e pedir para o Senhor nos mostrar, para que a gente tenha esse posicionamento como Daniel e seus amigos tiveram. Um posicionamento de eu sirvo ao Deus vivo, eu não me contamino com aquilo que ele recrimina. Isso aqui é uma simbologia. Naquela época, eles tinham leis sobre alimentação. Nós não temos leis sobre alimentação, nós já estamos debaixo do reino de Jesus, da era da graça, em que Paulo orienta, se você está ali diante de um alimento que você não sabe de onde veio, você não sabe, nem tem como saber se foi consagrado, ora e abençoa, está resolvido. O alimento aqui é uma simbologia para tantas outras coisas que a gente tem normalizado. É igual banda de rock que normaliza caveira. Caveira simboliza a morte. Nosso Deus não é de morte, nosso Deus é Deus de vida. Não está combinando. O que na sua vida hoje você normalizou que não combina com o reino de Deus? E que você precisa se posicionar e deixar para trás, mandar embora da sua vida, para que você tenha os resultados que Daniel teve. Porque aqui fala o seguinte, ó, o responsável, eles convenceram a pessoa a dar outra dieta para eles fizeram um período de teste e fala o seguinte, ó, Daniel fala para essa pessoa, faça uma experiência conosco por 10 dias, nos traga apenas vegetais e água, depois nos compare com os jovens que se alimentam do cardápio e toma sua decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante 10 dias. Ao final de 10 dias, eles tinham uma aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Assim, o responsável continuou a dispensá-los da comida e bebida do cardápio do rei e servia apenas vegetais. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teórica quanto prático. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Esse é o resultado de posicionamento. Você tem o favor de Deus. Você desbloqueia
as bênçãos de Deus. Porque o pecado, gente, eu acho que é em Pedro que fala assim, ó, o Filho de Deus não tem o pecado como hábito e por isso o maligno não o toca. Se a gente pensa que se a pessoa não tem o pecado como um hábito, ou seja, quando ela peca, são escorregões, não são pecados de estimação. Isso impede que o maligno, que Satanás toque a vida daquela pessoa. Porque quando você tem um pecado de estimação recorrente, você abre portas para o maligno tocar a sua vida. Só que o inverso também é verdade. Quando você tem porta fechada para o pecado, o favor de Deus, ele corre solto sobre você, porque nada impede, você não tem pecado, não tem uma iniquidade ali parada. É a mesma coisa. Então vamos pedir hoje para o Espírito Santo mostrar pra gente o que tem faltado, a gente se posicionar, de não normalizar algo que é pecado e que tem impedido a gente de fluir melhor em Deus. Porque é isso que nós desejamos, um relacionamento íntimo, sem barreiras com o Senhor. E aí a gente precisa desse posicionamento em Deus e deixar de estar anestesiado com o pecado, para conseguir tirar escamas dos olhos e enxergar o Senhor e ver aquilo que a gente precisa mudar em nós mesmos. Porque nós estamos em um processo de santificação contínua. Cada dia e aos poucos Deus vai trabalhando algo em nossa vida, na medida que a gente já está pronto para isso. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai, em que nós podemos aprender com a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço, mostra em nossos corações aquilo que tem nos anestesiado com pecado de estimação, aquilo que tem impedido o fluir do favor do Senhor sobre as nossas vidas, aquilo que tem nos impedido de nos posicionarmos como cidadãos do reino, como servos de Jesus Cristo, aquilo que tem nos tirado a autoridade em Deus, aquilo que nós precisamos tomar posição, assim como Daniel e seus amigos fizeram, se posicionaram, decidiram não se contaminar. Hoje nós nos declaramos, na autoridade que é no nome de Jesus, pessoas que não se contaminam com distrações desse mundo, com distrações daquilo que está em nossa volta. Espírito Santo nos mostra a atitude que nós devemos tomar, para que nós deixamos de estar anestesiados com distrações que o maligno coloca ao nosso redor, mas que ao contrário, a gente possa estar totalmente conectado com a Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo, e possamos nos posicionar como servos de Cristo e cidadãos do reino dos céus. Esse é o nosso pedido, Pai. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.